Lá em Salmos 73, do versículo 1 ao 3, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos, ou melhor, para com os de coração limpo, os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Salmos 73, do 1 ao 3. Asaf, autor deste vários outros salmos, era um levita, quer dizer, um levita é um obreiro, né? Era um obreiro, escritor, cantor, músico e o quê? Profeta, que liderava o louvor no tabernáculo na época do rei Davi. Ou seja, já era um homem de um considerável sucesso como servo de Deus. Porém, em um momento de sua vida, Asaf enfrentou um grande conflito interior quando perdeu o foco do serviço a Deus e passou a notar como alguns maus eram bem sucedidos. E diz mais o versículo 12 e 16: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Por de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Você pode conferir depois na Bíblia, versículo 12 e 16. A inveja pela prosperidade e o sucesso alheio também tem sujado o coração e os olhos de muitos cristãos. E a inveja, como uma bactéria mortal, vai adoecendo a fé e a vida espiritual dessas pessoas. Elas se tornam frustradas e amargas, frequentemente derramam queixas sobre a própria vida e críticas sobre aqueles que elas invejam. Começam a se achar injustiçadas, vítimas de outros que nunca as ajudaram, e até de Deus, que não considerou todo o seu serviço e pureza de coração. De fato, é uma tentação se comparar com outras pessoas e se julgar mais merecedor do que elas, principalmente quando andamos na retidão. Trabalhamos duro e outros aparentemente não. Injustiça? Por quê? Eu faço tudo certo, porque ele não eu. Esse sentimento contaminou o coração de Asaf e quase o quê? Olhe para mim, por favor. Quando nós falamos de inveja, normalmente a pessoa pensa em quem? Em bruxedo, não é isso? Em macumba, em diabo, em libertação. Tem essa vertente da inveja? Tem. Que nós trabalhamos contra ela na sexta-feira. Só que tem a outra vertente da inveja. A inveja é tão velha, que ela começou lá no céu. No céu. Lúcifer invejou a Deus, ou não foi? Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Deu para entender? Ele cobiçou, porque a pessoa invejosa, o que ela faz? Cobiça o que a outra tem. Então Lúcifer desejou a glória de Deus. Ele invejou a glória de Deus e por isso se transformou em Satanás, em diabo. Você vê que Caim invejou quem? Abel. O próprio irmão invejou o outro. Não vamos muito longe não. José foi vendido como escravo, por quê? O quê? O invejaram. Então você vê que a inveja é um problema muito velho. Você vê que no caso de Moisés, houve rebelião no tempo de Moisés, porque aquelas pessoas também invejavam o cargo ou a autoridade que Moisés tinha. Deu para entender? Então a inveja é um problema grave e sério dentro da onde? Da igreja. Porque às vezes a pessoa está na igreja e ela diz assim, mas eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo, sou dizimista. Tem gente que fala isso. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Poxa, o fulano tem, eu não tenho. O fulano recebeu e eu não recebi. Poxa, está lá o fulano que é incrédulo.
O fulano que está a servir o diabo, e ele tem mais, ele prospera mais, e ele conquistou mais. Quer dizer, a pessoa acaba o quê? A se comparar. Ela se compara com o incrédulo. Ela se compara, às vezes, com um familiar incrédulo. Aquele familiar incrédulo, aquele irmão incrédulo que não tem nada de Deus e, às vezes, teve até sucesso econômico, sucesso financeiro, sucesso profissional, não tanto quanto aquela pessoa, e ela inveja. Poxa, o meu irmão prosperou, não é nem de Deus, eu sou de Deus, eu não estou a prosperar. Esse sentimento de inveja adoece a fé da pessoa. Deu para entender, sim ou não? Porque ela se compara com os outros. Quando não, ela inveja o quê? O testemunho da outra. Ela diz assim, poxa, eu cheguei, a outra chegou depois de mim, já casou, eu estou solteira. A outra chegou depois de mim, já conquistou isso e aquilo e eu não conquistei. A outra chegou depois de mim e já foi abençoada e eu ainda não fui abençoado. Quer dizer, a pessoa se compara e ela cobiça o testemunho da outra pessoa. Quer dizer, aquela coisa que é uma coisa boa que aconteceu, o diabo faz para essa pessoa ser uma coisa ruim, porque ela acaba invejando, ou desejando, ou cobiçando o que a outra pessoa conquistou. Isso agrada a Deus? Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. O que você tem que fazer? A outra foi abençoada, você tem que dizer assim, graças a Deus, que Deus abençoe fulano e não me desampare. Que Deus abençoe a fulana e não me desampare. Amém? Porque se você ficar preocupado, ansioso, ou você ficar a observar ou a cobiçar o que o outro tem, que você não tem, isso vai adoecer a sua fé. Isso vai adoecer a sua fé. Isso vai fazer você ficar fraco espiritualmente, como foi o caso de Asaf, que era um levita, um homem de Deus, mas que em um dado momento ele não vigiou e a inveja o quê? Entrou no coração. E ele confessa com a própria boca que ele por muito pouco não caiu, não se desviou da presença de quem? Quantos que se desviaram por isso? Quantos que se enfraqueceram? Às vezes a gente não entende, né? A pessoa aparentemente estava bem na igreja, aparentemente indo de vento em popa, parecia que ela estava bem espiritualmente e de repente, do nada, a pessoa some da igreja, a pessoa se afasta, a pessoa desanima, a pessoa sai da presença, se desvia da presença de Deus. Por quê? De repente, porque surgiu lá no mais profundo do quê? Do âmago dela, do coração dela, brotou esse sentimento de inveja ou um outro sentimento ruim que culminou na queda espiritual dessa pessoa. Quem entendeu, pessoal? Deu para entender? Sim ou não? Ontem o bispo estava até a falar com a gente sobre a curva natural da vida. Qual é a curva natural da vida? Por exemplo, você vai viver, sei lá, 90 anos, 80 anos, colocar assim, expectativa de vida de 80 anos. Quando você chegar aos 40, 45, 40 e tal, então, primeiro quando você nasceu, você estava a subir em linha reta, você estava a subir. Nasceu 10 anos, 20 anos, 30 anos de vento, estava... Só que quando você chega a uma determinada idade, o que acontece? Faz o quê? Uma curva. E você começa o quê? A descer fisicamente. Fisicamente, você não é mais o mesmo de antigamente, não tem mais o mesmo vigor, já não tem mais os mesmos cabelos. Sim ou não? Ou não é verdade? Aparece uma ruga ali, uma ruga aqui, e você tenta esticar ali, estica aqui, estica lá. Não tem jeito. Vai aparecer de novo. Porque é a curva natural da vida. Deu para perceber? Todos nós vamos passar por isso. Você vai passar, se você ainda não chegou lá, vai chegar. Ou não, porque de repente, às vezes a pessoa não vive 80 anos, tem gente que vive 70, tem gente que vive 60, tem gente que vive 50, sim ou não? Não sei quantos anos a pessoa vai viver, mas a verdade é que ela vai chegar a um determinado ponto e essa linha reta vai virar o quê? Uma curva. Essa é a curva natural da vida no que diz respeito à nossa vida física. Mas no que diz respeito à nossa vida o quê? Espiritual, não pode existir nenhuma
curva. Espiritualmente nós temos que sempre subir. Espiritualmente você tem que sempre subir. O que acontece às vezes? A pessoa começou muito bem, ela estava aí muito bem na fé, só que algo aconteceu nesse percurso, um sentimento, ou um ressentimento, ou uma inveja, algum sentimento que o diabo plantou no coração dela, que fez ela fazer o quê? A curva. Em vez de subir agora, ela está a descer espiritualmente. Deu para entender, sim ou não? E a pessoa já não é mais a mesma de antigamente, já não tem mais a mesma comunhão com Deus que tinha antigamente, já não tem mais o prazer de vir na casa de Deus que tinha antigamente. Quando se fala de buscar o Espírito Santo, para ela é mais um dia comum. Antigamente, quando era o dia de buscar o Espírito Santo, ela ficava animada, ela ficava feliz. Ah, graças a Deus, mais uma quarta-feira, mais um domingo, vamos lá, vamos buscar. Só que em um dado momento, ela fez a curva. E ela começou a cair, e em vez de progredir espiritualmente, ela o quê? Agora está o quê? A regredir espiritualmente. Deu para entender? E aí você vê pessoas que estavam aparentemente bem, que de repente sai da igreja, some da presença de Deus, se desvia da palavra de Deus. Por quê? Porque ela permitiu que o diabo, de alguma maneira, plantasse uma semente de amargura no coração dela. Isso estava a acontecer com Asaf. Asaf estava bem, mas quando a inveja entrou, ele começou a se declinar espiritualmente. Deu para entender? Cuidado com os sentimentos que o diabo planta no seu coração. Cuidado com os sentimentos, porque o diabo trabalha com sentimentos. Você sabe disso, né? O diabo trabalha com o quê? Sentimentos. Por isso que nós não podemos viver do sentimento do coração. Nós temos que viver do quê? Da nossa fé com inteligência. Você tem que ser uma pessoa mais racional do que o quê? Sentimental, emocional. Amém? Ele diz mais: quando o coração se me amargou, olha só, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, e eu estava embrutecido, e o quê? Ignorante, era como um irracional a tua, quer dizer, aquele sentimento ruim fez ele ficar o quê? Irracional. Ele já não raciocinava, não usava a cabeça. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui subentende-se que Asaf passou pelo altar de Deus antes de entrar no santuário, como era de costume, no serviço do tabernáculo, e fazendo isso conseguiu deixar no altar aqueles sentimentos e pensamentos o quê? Malignos. Ouviu a voz de Deus que lhe esclareceu tudo. Daí largou aquele peso emocional, foi curado e recobrou a comunhão com Deus. O cristão que quer defender a sua fé da inveja, do ciúme e da dor de quê? Já ouviu essa expressão? Fulano está com dor de quê? Poxa, ela casou, eu não casei. Ela recebeu, eu não recebi. Dor de cotovelo. A dor de cotovelo alheio precisa fazer este exercício constantemente. Não olhar para a vida de quem? Quer sejam os irmãos na igreja ou os incrédulos no mundo. Jamais se comparar com ninguém, nem cobiçar o testemunho dos outros. E se mesmo assim brotar uma inveja, logo levá-la até o altar, deixá-la diante de Deus e voltar o foco para a sua própria vida.